vocês acham, né, que o Trump, ele tá ali em cima do Jeremy Powell? Você acha que... Jeremy Powell. Teria um nome bom, é Powell, né? Mas Powell. o Powell seria bom, Powell. né? O cara tem o poder na mão. Powell. Né? Eu sei, Jeremy Powell. Jeremy Powell, né? Jeremy Powell. Jeremy Powell é o nome dele. O que pode acontecer dele saindo? Porque o Trump quer diminuir as taxas, né? Os juros. Juros, não tem como pagar mais tanto dinheiro assim, né? E o Trump, ele tem esse poder de tirar o Jeremy do... Eu acho que tem o poder de tirar, eu acho que ele poderia trocar o Jeremy Powell, mas ele não tem o poder de forçar as taxas a caírem. Né? Porque o Banco Central americano é independente, inclusive o Banco Central é um banco dos bancos, né? Eu não lembro como é que fala, é uma autarquia, sei lá como é que chama. Ele tem a permissão do governo para ser o que é, mas ele é uma instituição privada. E dos bancos para os bancos, né? O objetivo do Fed é proteger os bancos, não é proteger as pessoas, não. Mas eles falam lá, tem todo o discurso que o objetivo deles é proteger a inflação, né? E os empregos. E agora a taxa de juros tá alta faz muito tempo. O Trump quer que essas taxas baixem, obviamente, porque a dívida americana está muito alta. E quanto mais alta a dívida americana, quanto maior o juro, mais rápido essa dívida cresce, né? Porque todo ano você está pagando lá 4,5% na base ali da taxa de juros. Isso representa, acho que se não me engano, é 1 trilhão em cada menos de um ano tem mais de 1 trilhão a mais de dívida só de taxa de juros. Acho que é cada 4 meses. Cada 4 meses. Cada 4 meses é 1 trilhão a mais de dívida. É 1 trilhão a mais de dívida, ou seja, a dívida americana que já tem mais de 35 trilhões. 37, né? 37 trilhões. E a cada, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses, não importa, que seja um ano, aumenta mais 1 trilhão de dívida por conta dos juros. Então, o que o Trump quer? Se o Fed baixar os juros, ele consegue pagar muito menos, cara, 1 trilhão por ano a mais de dinheiro para o governo fazer o que ele precisa, né, teoricamente. E aí, e o pessoal do Fed, só que assim, é bom lembrar, né, que a porrada vai no Jeremy Powell, mas ele não é sozinho, assim como aqui no Brasil não era, que nem era Roberto Campos Neto, todo mundo falava, a culpa é dele. Cara, não é, ele é um cara que tem um poder maior, porque ele é o presidente, tem um governo também. Mas os outros caras que estão ali junto, que é um comitê, que votam ao mesmo tempo, e o comitê inteiro tem votado por manter a taxa de juros alta lá. Então, e aí é o problema, se baixar essa taxa de juros, e principalmente se ela for na marra, o mercado não vai aceitar, assim como não aceitou aqui no Brasil. Quando a gente teve a pandemia, o nosso governo anterior, inclusive, que né, merece críticas também, até o dólar explodiu para 6 na época, por quê? Porque baixaram a taxa de juros para 2, na marra. E o mercado, obviamente, não aceitou. Foi a mínima história. Foi a mínima história, e que o mercado não aceitou essa taxa de juros, tanto é que a gente teve a explosão do preço do dólar, né? Dinheiro saindo de caminhão do Brasil naquele período. Então, assim, baixar a taxa de juros na marra não resolve. O Fed tem poder até certo limite, assim como o Banco Central Brasileiro tem até um poder de ficar comprando e vendendo títulos para controlar a taxa de juros. Eles têm essa capacidade de manter, só que eles não conseguem forçar a taxa de juros até um determinado limite ali. Então, o mercado, se você olhar os títulos de longo prazo, os títulos de curto prazo americanos, estão cobrando taxas ali na faixa de 4, 4,5 ainda, né? Então, o mercado não está precificando no título já esse corte de juros. Então, assim, se o Fed vier, entra um cara novo lá, o Trump força a barra e eles baixam esses juros, só que o mercado não está aceitando, o mercado não vai fazer esse negócio. E aí tem o que o Faca fala lá da questão de liquidez, né? Porque aí se baixa a força e o Fed começa a fazer as vendas de título, as compras de título para forçar essa taxa de juros a chegar no ponto, aí a coisa fica complicada porque a liquidez do Fed vai acabar rápido e aí eventualmente eles vão ter que comprar mais título do mercado, aumentar o balanço e aí você tem um risco de aumentar a inflação. Então, assim, obviamente isso é um negócio mega complexo. Historicamente, o Fed sempre ficou atrás da curva, né? A curva de juros vai na frente e aí quando eles tomam a decisão de cortar os juros, o mercado já está em recessão, então a gente já tem esse histórico, né? Até a taxa de juros já inverteu já faz um tempo, já o prazo que normalmente depois da desinversão da curva de juros ou da inversão da curva de juros para ter uma crise já chegou, então a gente tem muita gente que tem medo de agora começar uma crise justamente por isso, e eventualmente pode ser que diminua o juro na marra, pode ser que acelere isso, ou pode ser que diminua a taxa de a dívida americana, ajude na dívida americana, mas assim, é mega complexo isso aí, são decisões que tomadas ali afetam tudo, né? O Fed não baixar mais os juros está afetando o nosso juro brasileiro aqui, não só as questões políticas e todas as outras questões que a gente tem aqui, mas o juro alto lá nos Estados Unidos, se a gente não subir muito do nosso juro aqui, a gente não consegue manter dólares aqui, né? E agora estava indo bem, né? O dólar estava caindo aí, muito dinheiro entrando por causa da taxa de juros em 15, né? O cara faz a conta, ó, cara, tá aqui, no Brasil tá 15, nos Estados Unidos é 5, eu posso pegar dinheiro a 5 lá, trazer para o Brasil, recebendo 15, gasto mais uns 3, 4% ali, 5% com proteção cambial, tem 5% de graça, né, que é o carry trade, né? Isso é o chamado de carry trade.
Então, com essa taxa de juros de 15, compensa trazer dinheiro para o Brasil com todos os riscos, os problemas que a gente tem aqui. Só que se o Banco Central americano começa a baixar a taxa lá, a gente abre espaço para baixar aqui também. Então, e o mundo inteiro anda meio com base nessa história, né? Mas é muito complexo, são coisas muito complexas, os resultados são Mas pro muito Bitcoin é difíceis. bom se caso ele trocar o... O Jeremy Powell, É, o Jeremy Powell é um cara que ele não gosta muito de Bitcoin, né? Não é dos fãs do Bitcoin. E seria, talvez, possivelmente seria bom, porque o Trump está trocando todas as posições que ele colocou, são posições que gostam de criptomoedas, de alguma forma, né? Agora, sabe o que é interessante, Luan? Que ontem o Trump, ou anteontem, o Trump fez um discurso lá, xingando o Powell, não sei o quê, e ele falou alguma coisa assim, eu não sei quem foi o idiota que colocou o Powell aí no negócio, e foi ele mesmo. foi ele mesmo. Em 2017, quem indicou o Powell pro coisa foi ele mesmo em 2017, até o vídeo lá dos dois juntos lá em 2017, né? Então essas coisas que a política dá pra gente fazer memes, né? É que a gente sabe que não é ele que indica, né? É a equipe, né? Que acha alguém e tal. Imagina. Não, mas foi na presidência Foi dele. na presidência dele, claro. Ele quis colocar na culpa no Biden. Não, que não o tô Biden defendendo, colocou. não, mas é assim. Ele quis colocar... Agora, E o Bitcoin pode explodir se caso a taxa de juros abaixar, né? é porque o mercado, ele... Primeiro, ele gosta de... Ele não gosta de incertezas, né? Sim. E o mercado, ele gosta muito de risco quando os juros estão baixos. Então, por que tem tantos trilhões de dólares sendo emprestados hoje para o governo americano, né? No Tesouro Direto, né? Tesouro americano. Porque paga-se um bom juro. Já foi maior, mas paga-se um bom juro. Se você começa a diminuir, que nem o Marcelo falou, a Selic aqui no Brasil na época da pandemia bateu mínima histórica, 2%. Sim. Cara, por que eu vou deixar o meu dinheiro no Risco Brasil 2%. a 2%? Não dá nada. Não dá nada. Não cobra a inflação nem a pau. É. Os 15% também não cobre, né? Não cobre, vamos falar a verdade. Sim. Mas o que o cara faz? O cara fala, pô, vou levar pra bolsa. Porque a bolsa eu tenho a chance de rentabilizar mais do que 2%. 10%, né? né? E o Bitcoin é a mesma coisa. Você olha para o histórico do Bitcoin e fala, cara, num cenário pessimista, ele sobe tipo 20% ao ano. Um cenário pessimista, ruim. Né? Na média, ele sobe 20% ao ano. Eu vou olhar pro governo americano começando a baixar juro para 4, para 3, para 2, quem sabe. 2 contra 20, é óbvio que eu vou trazer meu dinheiro para cá. Então, quanto mais baixa-se a taxa de juros, mais apetite ao risco o investidor entra. E eles baixam a taxa de juros para isso, para Exato. causar esse Para causar esse tipo de cenário. Por quê? Porque nesse momento, como o Marcelo bem explicou, tá se emprestando muito dinheiro para os Estados Unidos. E quanto mais se empresta dinheiro, maior a dívida ele tem. E o Jeremy Powell está segurando. Vale lembrar que o Jeremy Powell, e eu acho que isso foi uma medida eleitoreira, tá? O Jeremy Powell segurou até onde deu para baixar Pra não ficar arrumando briga também, para não né? ficar arrumando briga. Mas ele Também começou... toda hora tá apanhando, meu. O que acontece? Ele começou a baixar a taxa de juros no finalzinho do ano passado, no meio do finalzinho do ano passado. Esperava-se que ele ia começar a baixar a taxa de juros no início do ano passado. Ele levou até onde dava. Né? Então ele começa ali no meio do ano a baixar um pouquinho a taxa de juros e quando ele para Ele baixou pré-eleição, um pouco ele antes da baixou eleição. na eleição. Quando ele viu que o Trump não ganhou, ele não baixou mais taxa de juros. É Ele que vai o pra um Trump ano. acusa ele disso, inclusive. O Trump, inclusive, acusa ele disso. Por quê? Porque quando era o cara que era o parceiro dele lá, que era o Biden, ele tava baixando a taxa de juros. Quando o Biden não é mais eleito, ou seja, perde a eleição, né? Na verdade foi a Kamala, né, e tal. Mas enfim, quando a chapa lá perde a eleição, ele fala assim, não vou mais baixar a taxa de juros. E o Donald Trump tá desesperado, porque quanto mais baixa, quanto mais se mantém esse juro do jeito que tá, mais juros se paga. E aí o que eu falo pra você, Lua? Compra Bitcoin. Porque a taxa Selic vai aumentar ou vai diminuir, o juro que o governo americano paga vai aumentar, vai diminuir, mas o Bitcoin, cara, tá sempre lá funcionando a cada 10 minutos. Faça chuva, faça sol, o Bitcoin tá funcionando. Ele tá lá, 24 por 7. 24 por 7. E ele é escasso, né? O dinheiro, esses caras imprimem dinheiro À vontade. à vontade. Só À na vontade. pandemia foi 4 trilhões, né? Não me Nossa, engano. foi muito Foi 4 dinheiro. trilhões de dólares impressos durante a pandemia, ele criados do zero, né? E isso causou inflação. E aí vem o problema. Assim, tem essa possibilidade do Powell estar segurando a taxa de juros para ferrar com a administração do Trump ali, para cair popularidade, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem também a preocupação com baixar os juros, a economia acelerar demais, porque mesmo com esse juro alto, a economia americana não desacelerou, e aí a inflação fica alta. E eles querem manter a inflação controlada ali. E pode ser que eles baixem a taxa de juros forçadamente ali, e a inflação começa a acelerar de novo, e aí eles podem perder o controle e não conseguir mais resolver essa situação, né? Então,